Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para vocês sobre o Flamengo, trazendo tudo aí sobre a repercussão da grande vitória e atuação do Mengão no estádio do Maracanã, vencendo aí e atropelando o Corinthians por 4-0, fora os ameaços, ficou muito barato aí para o Corinthians. Vamos aqui ver aqui o que a mídia esportiva falou aí, repercutindo ainda e falando também da Copa do Brasil, o Flamengo aí. Do Flamengo, afinal, o clima aqui é de muito orgulho do time depois dessa goleada sobre o Corinthians 4-0. Já tinha tido uma goleada de 6-0 sobre o Juventude, mas aí ficou toda aquela discussão entre torcedores. Mas era o Juventude, agora era o Corinthians 4-0, uma atuação de gala da equipe de Felipe Luiz e com a coroação de Pedro, né? Depois de 8 meses afastado com uma lesão séria no joelho, o centroavante voltou a ser titular da equipe do Flamengo, entrou com a equipe no campo e pôde entrar com as duas filhas também que nasceram durante o período de recuperação do Pedro, então ele ainda não tinha tido a oportunidade de entrar com as filhas em campo e agora nesse jogo contra o Corinthians teve e marcou um gol para cada filha. O Pedro coroando essa volta dele de lesão, muita desconfiança porque ele teve um processo de recuperação muito bom, voltou antes do tempo previsto pelo departamento médico e conseguiu agora muito forte, muito veloz, com muita explosão, mostrar que está recuperado e que vai ajudar muito o Felipe Luiz nessa temporada. O Flamengo que chega à liderança, voltou, reassumiu a liderança depois da derrota do Palmeiras para o Bahia, está com um pontinho de vantagem sobre o Verdão e sobre o Bragantino. Vai para a Copa do Brasil na liderança do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade, com o artilheiro o Arrascaeta, 5 gols, fez mais um contra o Corinthians. Então tudo um clima ótimo aqui no Flamengo para essa partida contra o Botafogo da Paraíba, que vai ser no Maranhão, né? Então o Botafogo vendeu esse mando de campo, o Flamengo viaja até o Maranhão para essa partida e o Felipe Luiz vai fazer um time misto nesse jogo. A gente lembra das prioridades, a Copa do Brasil era a terceira prioridade da diretoria, não significa que o Flamengo vai largar, óbvio que não, eles já falaram abertamente sobre isso, mas o Felipe Luiz vai rodar o elenco e para essa partida contra o Botafogo, time misto, Mari, clima muito bom no Flamengo, torcida muito feliz aqui no Rio de Janeiro. E um solzão no Rio de Janeiro, do outro lado temos Lili Nascimento também no nosso telão. Lili, o clima é claro, uma pancada, mas ao mesmo tempo talvez a esperança de um trabalho novo com o Dorival para virar essa chave? Fala, Mari, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Digamos que o sentimento é meio misto, tá? Ao mesmo tempo de tomar uma goleada, né, de um grande rival do Flamengo, da forma que foi, e também, por um outro lado, sabendo que a partir de hoje começa o trabalho de um novo treinador, entre aspas, assim, uma página virada, né? Um recomeço, o Dorival que deve comandar a equipe aqui no treinamento na tarde de hoje no CT Joaquim Grava. Não bem treinamento em campo, tá? Porque eles vão fazer mais uma recuperação muscular, quem atuou mais de 45 minutos. Tem a questão física que pegou muito, a gente sabe que vai muito além da questão física sim, mas com pessoas que eu apurei aqui do clube, o desgaste físico dos jogadores foi notório. Para facilitar para o Arrascaeta, para outros jogadores, o que te chama mais atenção nesse retorno do Pedro? A mobilidade. É? A mobilidade que o Pedro tá, principalmente por conta da lesão que ele teve, que é uma lesão muito grave. Tem a estrutura física do Pedro, que já não é um jogador veloz. Então, a estrutura física dele, de ser um pouco mais alto, de ser um pouco mais forte, a mobilidade que ele tá, o arranque. Lá naquele primeiro gol, lembra que quando ele deu carrinho, cara, ele deu carrinho na bola, aquele... E ontem, a jogadaça que ele fez, dando a caneta, se eu não me engano, foi no André Ramalho. Não lembro se foi no André Ramalho, se foi no Gustavo Henrique. Mas, enfim, deu a caneta ele passa ali. Pelos dois. Exato. Deixa o Mateuzinho no chão depois. Passou por todo mundo, deixou o Mateuzinho no chão e quase fez um golaço. Então, o que mais está me chamando a atenção é a mobilidade, Mari. E a gente falava aqui, antes de passar a palavra para o Breler, em relação à formação tática. Que o Flamengo estava usando com o Felipe Luiz, e eu vou lembrar da gente conversando lá quando o Juninho foi contratado. O quê? Que a gente falava em relação à dupla de ataque. Que o Flamengo não ia jogar no 4-2-3-1, que ia alternar, mas que ia priorizar a dupla em todos os setores. Dupla de volante, dupla de armadores e dupla de atacantes. Isso me pega muito porque eu sou saudosista nesse ponto, gosto dessa questão do 4-4-2 básico, bem executado. E é isso para mim que está sendo feito no Flamengo. O Arrascaeta e o Gerson vindo de trás, a ultrapassagem dos laterais e o Pedro justamente fazendo o que se espera dele, porque era o que o Flamengo estava acontecendo. Tinha muitas oportunidades,
mas acabava perdendo chances de marcar gol. E o Pedro veio para ocupar justamente isso daqui. É o 9, era o artilheiro do ano passado, só foi ultrapassado pelo Yuri Alberto lá na parte final, depois da lesão. Era justamente o que a gente esperava. O Pedro com uma dupla um pouco mais leve. Vai ser o Cebolinha, vai ser o Juninho em determinado momento, vai ser o Bruno Henrique. Vai rolar, assim, essa alternância de dupla de ataque, mas é o titular absoluto até por conta de seleção brasileira também. E é diferente você ter um Pedro dentro da área para marcar, né? Quando você é o zagueiro. Tá passando um correndo de um lado, outro do outro, mas tá o Pedro parado ali. Eu acompanho, eu marco, eu dobro, eu saio, eu marco de longe. É muito difícil marcar o Pedro. É muito difícil. E é isso, né, Mari? Porque ele não fica parado também, não é aquele centroavante estático. Se movimenta, tem qualidade para jogar. E o Flamengo ganha muito com a volta do Pedro. Ontem, tudo bem, tem o lado do Corinthians também. Era isso que eu ia te perguntar. Diz mais sobre o Flamengo ou diz mais sobre o Corinthians, Breiler? Diz mais sobre o Flamengo, porque tem a fragilidade do Corinthians, o momento, com o técnico interino, sem o Dorival ainda, mas a gente tem visto o Flamengo Prime na mão do Filipe Luís. Isso desde o fim do ano passado já é uma amostragem consistente de bom futebol e o principal, de um time muito equilibrado. O Flamengo já tem 6 jogos, melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 15 gols, a melhor defesa, só sofreu 2. 5 jogos consecutivos sem ser vazado. E aí não é, nossa, o Rossi está sofrendo. Não, o Flamengo é um time que sofre pouco. Ontem o Rossi fez aquela defesa no chute do Carrilho, mas fora isso, trabalhou pouco. Então o Flamengo hoje tem uma boa defesa, um ótimo meio-campo, um ataque recheadíssimo de opções, que dá ao Filipe Luís uma possibilidade de variar, como o Jailson falou, de jogar num 4-4-2, de ter o Plata jogando ali como um falso 9 de vez em quando o Pedro não tiver à disposição. Então, bom elenco, bom treinador, ótimos jogadores, craques voltando à forma, como a Arrascaeta, como o Gerson. Então, esse Flamengo do Filipe Luís, a gente enxerga um time praticamente sem vulnerabilidade. A única ressalva que a gente faz, e ontem no jogo não dá para fazer, porque o Flamengo arriscou mais, é às vezes de ser mais contundente, mais objetivo, mas ontem, assim como no jogo contra o Juventude, em que também fez uma goleada, o Flamengo chutou de longa distância, o Flamengo, quando tinha espaço, queria finalizar, à exceção do Pedro, né, que ele recebe uma bola para bater cruzado e prefere dar de calcanhar, mas fora isso, foi um Flamengo muito objetivo, com fome de gol. E esse Flamengo impõe muito respeito. Então, o que o Filipe Luís tem feito até aqui não é só um time ofensivo, um time que ataca bem, com princípios de jogo bem definido. É um time muito equilibrado, um time sólido, que na defesa também passa pouco apuros. E isso é difícil falar, porque nenhum time será perfeito. Mas o Flamengo do Filipe Luís é um time praticamente sem defeitos. Que é importante a gente falar, e é bom falar isso quando ganha. Porque quando perde é muito fácil. Em um certo momento, quando o Flamengo não tinha os seus jogadores na melhor condição, a gente discutia que o Flamengo tem mesmo o melhor elenco. E eu acho que com os jogadores principais, como Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, saudáveis, você tem a conclusão de que o Flamengo, com os seus principais jogadores bem, ele é quase sem defeitos. Ele é quase imbatível. O Flamengo, sem esses jogadores, ele é competitivo. E você pode encontrar uma criptonita para ele. Ontem as substituições, né, Mário? Bruno Henrique, Luiz Araújo, Alan foram as substituições do Flamengo. Isso eu tô lembrando, porque eu tenho que pegar para ver exatamente quais foram. Porque assim, pode chegar em algum momento que eu conheço aqui esse pessoal da imprensa, que é assim, um foi convocado, o outro machucou, o outro tá suspenso, perdeu, a conversa vira. O elenco do Flamengo não é isso tudo. Eu acho que a verdade é um problema do calendário brasileiro. Eu acho que a conclusão é, o Flamengo com todo mundo bem, ele é quase imbatível. Sim. O Flamengo com algumas peças a menos, sem seus craques talvez, sem as suas joias do Thanos, talvez ele é um pouco mais brigador, não tô, né? Sim. Porque em algum momento a gente vai falar sobre isso. Não, mas é uma diferença considerável, Mari, que você está levantando realmente. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui diversas vezes do elenco do Corinthians em relação a... Teve a correção de rota na temporada passada. Mas a gente já falou, por exemplo, o Garro está machucado há um tempão. Ninguém conseguiu fazer a função do Garro. Precisa de jogador de velocidade, não tem o que fazer. Aí coloca o Romero aberto, não corresponde, vai o Carrillo para jogar aberto, que é o volante, que é o principal jogador. Tenta o Thales Magno. Por exemplo, ontem, sendo sincero, sai a escalação... Ali começa o jogo, já vê a situação que o Flamengo propõe, né, para o Corinthians. E ali, quando vendo as linhas de defesa, o Breiler estava enaltecendo, né, a defesa do Flamengo. Quando o Corinthians teve a bola, que foi a partir só dos 15 minutos para lá,
Tava ali, o 4-4-2 bem nítido, Arrascaeta e Pedro marcando a frente, as linhas todas bem juntinhas, todo mundo ali naquele pêndulo, né, tirando o espaço do Corinthians. Só que quando o Flamengo tinha a bola, o Corinthians não tinha homens suficientes para marcar no meio-campo. Por quê? E aí, desculpa, é o interino e tudo mais, mas é uma questão muito óbvia. Se você vai entrar com Romero, Yuri Alberto e Memphis, mesmo que o Memphis baixe para fazer a meia, para fazer a 10, o Memphis não vai combater. Não vai. Ele não vai voltar para fazer o tipo de marcação. Então você vai ter um jogador a menos no meio-campo. E aí você vai ter um jogador a menos no meio-campo, com Pulgar, com De La Cruz, com Gerson e Arrascaeta. Não vai achar, tu não vai pegar. E foi isso que aconteceu. Tanto que o Yuri Alberto só encostou na bola com 15 minutos do primeiro tempo. E a coisa louca também do Flamengo, porque mesmo nos jogos em que não venceu, Central Córdoba, um ponto fora da curva nessa temporada, uma derrota inesperada dentro de casa. Mas contra Vasco e contra a LDU, o Flamengo foi superior. E num contexto muito específico. Um clássico em que o Vasco ali foi valente, o Léo Jardim salvou. Mas o Flamengo produziu para vencer e vencer até bem. E contra a LDU, na altitude de Quito, se tivesse tido a objetividade contra o Corinthians, teria saído com uma vitória, fora de casa. Então, é um Flamengo que tem padrões muito bem definidos. E isso ajuda a amortecer quando tiver desfalque. Antes, era um Flamengo... muito intuitivo, principalmente depois da saída do Jorge Jesus, ficou muito dependente dessas individualidades, dos caras terem um lance de genialidade, de brilho e definir o jogo. Hoje é um Flamengo que, antes de tudo, é coletivo e esse é o grande trunfo, esse é o grande mérito do Felipe Luiz. Só para finalizar, sabe uma questão que pega assim? Você disse em relação a o Pedro, o que você vai marcar, o que você não vai marcar. E aí, só finalizando rápido, você pega o time do Flamengo quando está com a bola, por exemplo. O Gerson, você vai marcar o Wesley que vai fazer a ultrapassagem. Você sabe que o Wesley vai fazer a ultrapassagem. Ele vai cortar para dentro. Você vai tirar, por exemplo, o lateral já vai desesperado tirar no Wesley. E aí vem o Pedro fazer uma referência. O Arrascaeta do outro lado com o Alexandre, com o Ayrton Lucas passando. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Tem um Bruno Henrique quando estiver jogando como segundo atacante. Então é difícil porque você vê que tem padrões de movimentações, de jogadas, mas não é um padrão no jogo. Você pode mesclar a forma de jogar. E aí é difícil. Por exemplo, o Arrascaeta vai pegar a bola. O lateral, eu fecho o passe no Pedro para o pivô, ou vou no Arrascaeta, ou vou no lateral que está passando. Então é difícil. Porque no Vasco, por exemplo, como a gente lembra... Exatamente, vai dar no Piton, o Piton vai cruzar no Verrete. É isso. Seguimos aqui o nosso Sport Center. Então o Eugênio vai mostrar daqui a pouco. Aqui no Eugênio... no Eugênio não, no Olho Leal. Sobre o Corinthians, antes do Flamengo, já que o prof tocou, eu queria tocar num assunto, né? O Corinthians vai para o jogo, vamos lembrar que o Memphis é o pivô da saída do Ramon Dias, do Emiliano. Eu acho que isso ficou no ar para todo mundo, né? Contra o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Corinthians tem um jogo defensivamente muito forte. A gente sempre fala aqui que o problema, a dificuldade defensiva do Corinthians está no lado do campo, porque ele tem normalmente um lateral para marcar 2 jogadores que vêm do time adversário, porque ele não tem uma linha de 4 no meio, são 3 jogadores no meio, né? Naquele jogo com o Palmeiras, que o Corinthians ganhou aqui no Allianz Parque, ele fez o quê? Ele puxou o Romero pela direita, puxou o Memphis pela esquerda e assim ele dobrou a marcação pelo lado do campo, exigindo do Memphis uma intensidade maior do que ele costuma apresentar sem a bola. E deixou o Yuri mais à frente. Tinha o Garro, né? Tinha o Garro ainda no time. No jogo de ontem, ele traz o Memphis para jogar centralizado, abre o Romero na esquerda e o Yuri tem que voltar para fechar pela direita. Nenhum desses 3 participa dos momentos de marcação. Nem o Memphis, nem o Yuri volta pela direita e o Romero volta pouco pela esquerda. Então, são 3 jogadores a menos no momento defensivo do Corinthians. Contra um Flamengo que está presente com muita gente sempre no campo de ataque. Chega com muita gente, é um time muito agressivo. Muito intenso para recuperar a bola e muito agressivo. Jogando com esses 3, se eles não voltarem para ajudar a marcação de meio campo, os 3 volantes vão ficar sempre perdidos. Sempre perdidos. 3 volantes, dos quais volante mesmo é um só, né? É isso. Só o Ranieri, né? Que o Carrilho está jogando os volantes, de origem não é volante, o Bidon é um meia, né? E esses 3 ficam tentando, como limpador de para-brisas, correr de um lado para o outro, mas falta sempre perna. Porque tem menos gente. Contra o time do poderio do Flamengo, isso é fatal. André, quero ouvir sua análise também. Antes disso, mandar um abraço
para o amigo Rodrigo Cassino, nosso narrador, nos acompanhando. Vozeirão do Cassino. Grande voz, o vozeirão do Rodrigo Cassino com vocês. Cassino, um abraço. Mandar um abraço também para o Casão, que está nos assistindo. Casão que jogou nos dois. Sempre. Jogou no Corinthians e no Flamengo. Também dando sua audiência para a gente, é uma honra. Foi num Corinthians e Flamengo que ele ouviu o Pacaembu cantando para ele: volta, Casão, seu lugar é no timão. É, isso aí. Grande casa, obrigado pela audiência. Amigo André, sua análise. E assim, para mim, do lado do Corinthians, o resultado de ontem, e mais do que o resultado da atuação, mostra como os problemas defensivos são muito grandes. Que tem um aspecto que o Eugênio falou, da formação tática, da dificuldade do Corinthians de preencher o lado. A gente está falando de dupla de zaga até agora também com muita dificuldade, depois expulsão do Félix. Barrou o Félix, quer dizer, barrou não, porque tinha expulsão, mas foi barrado para o jogo de ontem. Só que o André Ramalho também não entrega nada. Exato. E ele, teoricamente, é o melhor zagueiro do Corinthians, mas caiu muito nessa temporada. Mas, além desse aspecto, acho que o Corinthians, e até pelo jogo do Flamengo, as finalizações de fora da área, foi assim como o Palmeiras, por exemplo, no Brasileiro, o Corinthians está tendo problemas também para defender a sua entrada da área. Tem sofrido muito com finalizações de fora da área. Você pega o segundo gol, o Bidon, para mim, acho que até com a bola foi o melhor jogador do Corinthians. Acho que ele foi o cara que mais tentou a criar alguma coisa. Mais que o Carrilho? No jogo de ontem eu achei, contra o Flamengo. Mas você vê até no segundo gol, como o Pulgar tem toda a liberdade para começar a jogada, até o Memphis aponta para o Bidon, ele está muito distante. Não estou falando que o problema é o Bidon, mas para mostrar como faltou combatividade ao Corinthians como um todo. Então, assim, os problemas defensivos fala do lado do campo, que tem essa dificuldade até pela questão tática. Acho que da falta de combatividade para proteger a entrada da área, como os gols de fora da área que tem sofrido acabam mostrando, além dos problemas defensivos da zaga. E aí, quando você pega uma atuação do nível que foi a do Flamengo, sinceramente, 4-0 foi até barato. Acho que um 6-0 ontem ele refletia melhor do que foi o jogo. Teve bola na trave, não teve? Duas bolas na trave, duas grandes defesas do Hugo. Realmente. A gente vamos mostrar agora os números do Pedro? Ou depois? Então vamos agora com os números do Pedro, que acho que o professor quer falar também. Professor, o Pedro inteiro, em forma, jogando ao lado desses caras aí, você já viu, ontem já deu pra gente ter uma amostra do que pode ser, né? O Pedro é tudo, não só que o Flamengo espera de volta, mas que a própria seleção brasileira, né? Sim. É um jogador muito diferente, com potencial. O gol que ele quase fez ontem era um negócio para parar o jogo ali e comprar o ingresso de novo. Ia ser um golaço, né? Então, e ontem foi só o primeiro jogo dele como titular depois da lesão. E o cara tem 4 gols e 1 assistência em 3 jogos no Brasileiro. Antes da análise do Eugênio, só um registro em relação ao Corinthians. No futebol, atualmente, não dá para você jogar sem saber sair com a bola. O Corinthians tem uma dificuldade danada de sair com a bola. Era uma coisa antiga que parece que está voltando. Ontem não conseguia sair com a bola. Esse gol, inclusive, é esse problema. Sai errado também no primeiro gol. Saída de bola do Corinthians é um dos grandes desafios do Dorival. E a gente, pelo menos eu revendo o lance ali, porque eu não sei quem foi que atrasou a bola para o Hugo, mas ele recebeu, não tinha ninguém ali do lado dele. Ele tinha que dar um chutão. Do jeito que ele recebeu e que ele estava cercado pelo De La Cruz e mais 1 ou 2 jogadores do Flamengo, ele tinha que dar um chutão pra frente, ele foi tentar sair jogando. Todo jogador do Corinthians que vai sair com a bola olha desesperado por uma opção que não existe. Com isso perde tempo e aí não flui o jogo. O resultado e não aconteceu. A falha vai acontecer, né? Infelizmente a gente tá sujeito a isso. Foi hoje contra o Flamengo, mas poderia ser contra qualquer equipe. E eu falei acho que em todas as entrevistas até chegar aqui, não é uma falha que vai me fazer o pior do mundo, mas também não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo. Isso aí faz parte do futebol, trabalhar a cabeça da melhor forma possível, para que quarta-feira eu já esteja bem para jogar. Na verdade, vai mudar nada, não vai mudar quem eu sou, não vai mudar a forma que eu penso, não vai mudar o jeito de ser. Vão ser dias ruins até chegar o próximo jogo e provar novamente que a gente está sujeito a qualquer situação. Mas a gente trabalhar sempre para dar o nosso melhor e quarta-feira é mais um dia de provar isso. Hugo, aqui para a Casa TV, para a torcida, né? Vocês foram campeões paulistas esse ano, né? Depois passaram por um momento de estabilidade, tem o encerramento do trabalho do Ramon Dias, agora vem Dorival. Na quarta-feira ganharam um jogo super difícil com o a menos, hoje uma partida, né, com uma goleada sofrida. Então a torcida pode ficar numa situação assim, um pouco confusa, né? Qual é o Corinthians, né, que a torcida vai ver para o restante do ano?
qual é a mensagem que você pode passar para a torcida como um líder desse elenco, como jogador de referência, sobre qual o Corinthians que a torcida pode esperar para o ano? Bom, hoje, como falei, hoje foi um dia bem atípico, né? Você não vai ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Você pode ver mais vezes o Corinthians ganhar dessa forma do que perder. E eu prefiro ficar com a imagem do Corinthians que foi no último jogo antes desse. Um jogador a menos, a gente conseguiu uma vitória importante, uma competição que a gente precisava muito. É óbvio que eu não quero culpar o calendário, nada disso, mas é realmente complicado. Numa situação onde a gente teve 2 dias para recuperar, jogamos num domingo à tarde e o time não estava total recuperado fisicamente, mas esse é o calendário que a gente tem, a gente precisa encarar da melhor forma. E agora é melhorar o que a gente precisa melhorar, ouvir o comando que a gente tem agora, que é o professor Dorival, e buscar o que a gente precisa buscar daqui para frente. Hugo, eu queria... O Corinthians volta a tomar 2 gols na entrada da área, assim como já tinha acontecido com o Donelli e em outros jogos com você também. Eu gostaria que você falasse se é uma falha de postura dos jogadores de marcação do Corinthians ou é uma questão tática que o Corinthians ainda não consegue resolver. Bom, acredito muito que, como eu acho que faltou um pouco de atitude da nossa equipe sem a bola, principalmente, e aí gera espaço para o adversário qualificado, né? E aí conseguiram acertar a baliza de uma forma que eu não pude fazer a defesa. E como eu falei, a gente precisa corrigir esses erros o mais rápido possível para que a gente possa buscar objetivos que a gente tem, que são objetivos grandes no ano. Então, a gente precisa ouvir o que o professor vai dizer e melhorar nesse sentido para que a gente não possa sofrer mais. Hugo, hoje faz exatamente um mês da conquista do título paulista, né? Exatamente um mês depois do título paulista, um resultado catastrófico, que o torcedor sai envergonhado do Maracanã, um torcedor que sonha com mais um título na temporada. O Corinthians está muito atrás ainda dos principais times aí do Brasil, como no caso o adversário de hoje, o Flamengo? Não. Pelo menos, eu acho que não. Temos uma equipe muito qualificada, temos condições de brigar por tudo aquilo que a gente pode brigar. Como falei, foi um dia típico hoje, vocês não vão ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Vocês estão acostumados a ver mais o Corinthians vencendo dessa forma do que perdendo, porque assim como torcedor a gente também sai numa situação envergonhada hoje, mas, bom, eu como atleta, eu como liderança, eu como um dos responsáveis até pelo resultado de hoje, vim aqui, vou botar minha cara sempre, vou estar sempre disposto a falar o que precisar falar, mas é entender agora o que precisa fazer para melhorar, para que isso não volte a acontecer, porque o normal a gente está comemorando vitórias e não derrotas. Hugo, como é que foi o papo com o Dorival? Imagino que o primeiro, né, do Dorival com o elenco, que você acaba de se colocar, né, como uma liderança, até meio óbvio, do elenco do Corinthians, imagino que... Isso aí, pessoal, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Deixa aí nos comentários aí a sua opinião aí sobre esse vídeo, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino. Próximo jogo do Mengão vai ser partida válida aí contra o Botafogo aí, do Paraíba aí, partida válida pela Copa do Brasil.